Sério? Aham. Consegue? Consigo, porque é quentinho, aí eu durmo. Sério? É? Eu, por causa desse calor, eu não durmo, não. Não é nem por causa do café. Tem que tomar um banho bem geladão antes de dormir. Então, tá. É aquela mesma passagem, tá? De Mateus 5, 17 a 20. A gente não vai ler, porque já falamos sobre isso, né? Ou já lemos essa passagem. Então, só vamos continuar um pouco do assunto, ok? Vamos fazer uma oração primeiro? Deus, muito obrigada, Pai, por esse tempo de estudo da Tua palavra. Que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para entender o que o Senhor tem nos ensinado, nos desafiado. Mas mais do que isso, Senhor, que possamos obedecer, assim como Cristo obedeceu todos os seus mandamentos. Abençoa, Senhor, esse tempo, tira qualquer distração da nossa mente, do nosso coração, e que a gente possa apenas focar nas tuas verdades. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, em relação, né, a tudo aquilo que a palavra de Deus no Antigo Testamento fala e no Evangelho, então a gente vai tentar aprofundar um pouquinho mais em relação ao cumprimento de Cristo, em relação a todas as profecias, cada palavra, né, que a palavra de Deus traz, tá? Então, ali, Pedro, ele fala uma coisa muito importante para poder consolar as pessoas, né, que estavam passando por tempos difíceis e estavam padecendo sobre tormentos e perseguições, tá? Então, Pedro já idoso, então ele já sentindo que também a sua vida na carne, né, humana, não iria demorar muito tempo, então ele resolve escrever essas palavras como um consolo antes de ele partir deste mundo, tá? Assim como ele, Tiago e João, eles puderam presenciar aquela transfiguração do nosso Senhor Jesus Cristo, né? E puderam ouvir aquela voz, né, de Deus dizendo que Jesus era o Filho amado, em quem ele tinha prazer, né? Então, Pedro, ele fala lá em 2 Pedro 1,19, né? Vamos abrir lá? 2 Pedro, um pouquinho antes do final aí, do Apocalipse, de João, 2 Pedro 1,19. Alguém quer ler? Eu vou ler, tá? Tá. Assim temos mais confiança ainda na mensagem anunciada pelos profetas. Vocês fazem bem em prestar atenção nessa mensagem, pois ela é como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia amanheça e a luz da estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Tá? Então, Pedro estava querendo reforçar a importância de toda a palavra de Deus, né? Daquilo que nos Antigos Testamentos tinha sido dito, né? Que ia se cumprir tudo na pessoa de Jesus Cristo, tá? Paulo também ele faz uma afirmação a respeito disso, em 2 Coríntios 1:20. Vamos abrir lá. 2 Coríntios 1:20.
Alguém quer ler? 2 Coríntios 1:20. Porque é o sim de todas as promessas de Deus. Por isso dizemos amém por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Tá? Jesus é o sim, ou seja, todas as coisas, todas as promessas, tudo foram cumpridas em Jesus. Ele é o sim e ele é o amém. Então, tudo aconteceu com ele, tá? Então, se você olhar, assim, desde o nascimento, onde Jesus iria nascer, que cidade, né? Todas as profecias que foram preditas sobre Jesus cumpriram-se à risca, né? Cada detalhe sobre a sua pessoa, cada coisa dele, né? Suas ações, sua identidade, seus milagres, seus prodígios, tudo isso foi escrito pelos profetas, mas, assim, o que aconteceu é que, apesar de todas as características, cada detalhe, né, de Jesus ter sido predito, os judeus não aceitaram e não reconheceram Jesus como sendo o Messias, o prometido, né, porque eles tinham a própria ideia sobre Jesus, eles tinham os próprios conceitos, eles tinham a esperança naquilo que eles queriam e não naquilo que foi escrito. Jesus cumpriu todas as profecias que foram ditas a respeito dele. Então, se você olhar, Isaías 42:3 fala que ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, a forma como ele iria tratar as pessoas, né? A forma como ele iria curar, como ele iria resgatar as pessoas. Isaías 53 fala a descrição bem detalhada da pessoa de Jesus Cristo, e então está tudo assim detalhadamente escrito no Antigo Testamento. Algumas pessoas tentam menosprezar, né, as palavras do Antigo Testamento, dizendo que não tinha muita importância, mas, na verdade, o Novo Testamento só comprova aquilo que está no Velho Testamento, então, eles são interligados, um completa o outro, né? E o Novo Testamento confirma as palavras que foram escritas no Velho Testamento, tá? Então, a sua morte também foi predita, né? O Salmo 22 fala com detalhes as coisas que ele iria sofrer lá na cruz, tá? Então, a gente vê com detalhes, e isso muitos anos antes, né, de acontecer, tá? Então, se a gente for seguir também todos os livros proféticos, os livros que falavam a respeito dele, Jesus cumpriu tudo, literal e cabalmente, tá? Então, assim, é importante a gente entender que por isso que ele fala, né, nenhum i, nenhum tio vai ser mudado, até que tudo se cumpra, e ele cumpriu, tá? Então, até a questão sobre a inclusão dos gentios, né, a sua ressurreição, o dia do Pentecoste, que foi falado lá em Joel, comprovado em Atos, tá? Tudo aquilo, né, as mesmas palavras, aquilo que iria acontecer, acontecendo. Então, o Novo Testamento só confirma aquilo que o Antigo Testamento tinha predito, tá? Então, Jesus, ele cumpriu toda a lei, tá? Então, alguns começam a falar assim, em Gálatas 4:4, fala que Cristo nasceu sobre a lei, vindo, porém, a plenitude de tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Né? Então, a encarnação de Jesus, o nascimento dele, foi para que ele pudesse... Ele nasceu sobre a lei, vamos dizer assim, tá?
Então, alguns falam assim, aí na era de Jesus veio a era da graça. Então, a gente não vive mais debaixo da lei. Mas Jesus veio debaixo da lei e veio para cumprir a lei, né? E aí a vida toda dele foi em obediência à lei de Deus. Então, por isso que ele fala muito claro, eu não vim, vamos lá que ele falou, eu não vim revogar, né, mas vim para cumprir, tá? Em Mateus lá 5. Então, ele deixou muito claro que ele veio para cumprir toda a lei. Tá? Ele nasceu sobre a lei, mas ele conseguiu se sujeitar e obedecer toda a lei, né? Eu acho assim, alguns pensam, né? Se Jesus conseguiu, então, se a gente viver sobre a lei, a gente pode também conseguir. Não, Jesus conseguiu porque ele era Deus, né? E ele conseguiu cumprir toda a lei, tá? Até nos menores detalhes. E ele, não somente isso, mas ele ensinou para que os outros homens também pudessem amar a lei, e por isso ele explicou, ele tentou fazer com que as pessoas compreendessem a lei, tá? No tempo que ele viveu aqui, mostrando que a gente deveria obedecer e fazer o que a lei manda, né? Tá? Aí, por exemplo, a cruz, que é o centro da nossa fé, alguns ficam pensando, né? Nossa, mas Jesus morreu na cruz porque ele ficou com pena de nós, mas Jesus morreu na cruz porque para que as pessoas pudessem ter compaixão e se voltar para ele, né? Tem gente que acaba pensando nisso, mas Jesus morreu naquela cruz, não foi para que as pessoas tivessem compaixão, nem foi uma tentativa de mostrar grande amor de Deus. Jesus morreu naquela cruz porque havia um mandamento, havia uma verdade em relação ao pecado, que se não houvesse nenhum sacrifício, porque a única forma, né, de acordo com a lei de Deus, com a palavra de Deus, a única forma de se vencer o pecado era oferecer o sacrifício perfeito no lugar do pecado. Então, Jesus morreu na cruz para cumprir a lei em relação ao pecado, né? Romanos 6, 23 fala que o salário do pecado é a morte. Tá? Então, Jesus morreu na cruz para poder cumprir essa lei em relação ao pecado. Tudo bem, Deus é um Deus de amor, mas também Deus é um Deus santo e Deus é um Deus justo. Não tinha como perdoar-nos dos nossos pecados, né? Se Jesus não tivesse pagado esse preço. Se Jesus não tivesse sido esse sacrifício lá na cruz. Tá? Então, para que pudesse ser justo, né? Deus pudesse ser justo, Deus pudesse ser santo, Jesus teve que morrer na cruz. Né? Ele teve que cumprir essa lei, e ele cumpriu perfeitamente, né? Morrendo na cruz por cada um de nós. Então, ele é a figura da lei de Deus no Antigo Testamento. Tá? Então, aqui, lembra daquelas leis que eu falei? A cerimonial, a judicial e a moral? Então, Jesus cumpriu lá na cruz
todas a lei cerimonial que fala dos sacrifícios, que fala dos holocaustos, que fala do tabernáculo, que fala do altar, da bacia, todo aquele significado, né? Toda aquela cerimônia que trazia um significado de redenção, que trazia o significado do amor de Deus, né? Do perdão dele, da graça dele. Então, Jesus cumpriu lá na cruz, tá? Então, ele cumpriu essa lei cerimonial. Ele cumpriu também a lei judicial que diz assim que Deus, né, era o Deus da nação judaica, vamos dizer assim, que era uma nação teocrática, que tinha Deus como centro de tudo. Tá? Então, ele cumpriu também essa questão, porque agora não é só o povo de Israel, mas aí veio todo. Deixa eu ver onde está escrito aqui. Não é mais só o povo judeu, mas em 1 Pedro 2, 9 a 10, fala que Deus criou uma nova nação, que é a Igreja do Novo Testamento, tá? É aquele que tem uma nova vida através de Cristo Jesus. Então, esse é agora o povo de Deus. Então, ele cumpriu essa lei judicial que é em relação à nação, tá? E a lei moral? A lei moral, como ele cumpriu? Está ali, na verdade, essa passagem de antes que eu falei, não falei, Romanos 8, de 2 a 4, e Romanos 7, 8, 7, Paulo fala que Cristo nos deu vida, né, pela lei do Espírito da vida. Em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Tá? Então, Deus, Jesus Cristo, né, pela obra lá na cruz, ele cumpriu toda a lei, e aí abriu um caminho para que, através de nós, também pudéssemos cumprir toda a lei, tá? Então, aí a gente crer nele, a gente está fazendo parte dessa nova nação, e o Espírito Santo que vem habitar em nós depois que a gente aceita Jesus, nos transforma, né? E nos ajuda a cumprir a lei de Deus, né? E a obedecer, e a ensinar, e a nos guiar, tá? Na lei de Deus. Então, o homem natural, ele odeia Deus. Ele não consegue se voltar para Deus, mas só aquele que crê em Jesus, recebe o Espírito Santo, é capaz de amar a Deus de todo o seu coração e querer obedecer todos os seus mandamentos, tá? Então, essa é a obra que Cristo cumpriu e agora está cumprida em nós através do Espírito Santo, que habita em nós. É Ele que nos permite vivenciar isso. Tá. Então, só para responder lá a questão da lei moral, Jesus, ele, através do seu sacrifício lá na cruz, ele permitiu que agora a gente pudesse ter um novo relacionamento com Deus, e que não era um relacionamento, por exemplo, que dependia de oferecer todo ano um sacrifício, né? Lá no altar, para pedir perdão pelos seus pecados. Então,
Jesus estabeleceu um novo relacionamento, que era um relacionamento permanente entre os homens e Deus, tá? Então, quando a gente aceita o sacrifício de Jesus lá na cruz, a nossa vida muda, né? E a gente passa a pertencer à família de Deus. E então, por isso, Jesus conseguiu cumprir com a lei moral nesse sentido, tá? E permitiu que a gente pudesse ter esse relacionamento permanente com Deus. Então, qual é a relação do crente com a lei? Então, alguns falam assim, a gente não está mais debaixo da lei, a gente está vivendo na graça. Aí que entra uma compreensão errada da palavra de Deus. Porque a graça de Deus não isenta a lei, tá? Gálatas, capítulo 3, depois vocês dão uma lidinha, fala sobre isso. É um argumento que ele usa, né? Se você está debaixo da graça, né, que você não está mais vivendo debaixo da lei. Mas a lei, ali em Gálatas fala assim, a lei ela serviu como aio, ela serviu como uma guia, né? Como uma babá, vamos dizer assim. A lei mostrou o caminho, a lei mostrou o pecado, mostrou o caminho da graça. Tá? Sem a lei, a gente não tem como perceber o pecado que habita em nós. Sem a lei, não teria como a gente se voltar para Cristo. Então, se não tivesse a lei, né, porque ninguém quer viver debaixo da lei. Todo mundo quer viver livre, todo mundo quer viver debaixo da graça. Mas se você não perceber a lei, você não vai perceber a graça. Como ela é maravilhosa, né? Como a gente poder viver debaixo dessa graça de Deus que nos conduz para a vida, tá? Então, a lei, ela é cheia de graça porque ela nos mostra Jesus Cristo como o único caminho para a gente viver, né? Com Deus. E a lei é que nos mostra como a gente pode viver nesse relacionamento contínuo com Deus, tá? Então, assim, Romanos 6,15, Paulo fala assim, e aí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Então, as pessoas tinham compreensão muito errada da graça. Não, porque acham que a graça é só o amor de Deus, né? O perdão, a misericórdia de Deus, nos poupando da morte. Não. A graça não é barata assim. A graça é maravilhosa. E então, a graça divina é mostrar e capacitar-nos a gente a viver para observar a lei. Tá? Então, por causa disso, a gente, né, Paulo falou, por causa disso a gente vai viver pecando, então alguns pensam, porque você não está mais debaixo da lei, então vamos pecar, vamos viver do jeito que a gente quiser. Não, a graça nos mostra que a gente foi perdoado por Deus e através de Jesus Cristo é que a gente pode viver uma vida reta, uma vida de santidade, tá? Então, Deus, através de um presente, né, o dom dele, através da graça dele, permitiu que nós pudéssemos sair da maldição da lei e agora, através de Jesus Cristo, nos dá força para observar a lei e a ser correto, como Cristo era reto, né? E de como ele guardou toda a lei com perfeição. Então, a graça nos mostra e nos ajuda também a vivermos dessa forma,
né, amando a Deus e observando todos os seus mandamentos. Porque Jesus falou lá em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então, lembra do novo mandamento que Cristo nos deu, que eu preguei por muito tempo? Qual que era o primeiro grande mandamento? Vocês lembram? Amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, né? E amar ao próximo como a ti mesmo, tá? Então, esse era o grande mandamento de Deus, que era amar a Ele todo o nosso coração. Para a gente mostrar que a gente ama Ele, a gente tem que obedecer todos os seus mandamentos, tá? Então, a graça nos dá esse amor, né? Amor a Deus, que faz amar os mandamentos, que faz querer obedecer e cumprir todos os seus mandamentos. Mateus 7, 21 fala qual que era o mandamento do Senhor. Mateus 7, 21 fala assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz Pai que estás nos céus. Qual a vontade do Pai? É que a gente cumpra todos os mandamentos, né? A lei, as 10 mandamentos, a lei moral, e fala que Cristo se deu por nós para que nós pudéssemos nos purificar e viver de modo exclusivamente seu, zeloso nas suas boas obras, tá? E na verdade, o objetivo principal de Deus da gente obedecer aos seus mandamentos é para que nós possamos nos tornar filhos de Deus, tá? Então, esse é o objetivo de Deus. Aqueles que são filhos de Deus fazem a vontade do Pai, que é obedecer todos os seus mandamentos. Então, cumprir, assim como Cristo cumpriu fielmente a lei de Deus. Então, assim, nós não estamos mais debaixo do jugo da lei, né? Porque Jesus já pagou esse preço. Mas agora nós vamos viver pela graça para cumprir toda a lei. E em Cristo Jesus nós podemos cumprir toda a lei de Deus. Amém? E fim. E ainda tem mais um pedacinho na semana que vem, que é para falar que a justiça maior que a dos escribas e dos fariseus. Que ainda está nesse pedacinho aí de Mateus 5, né? Que ele fala que a gente não seja como os escribas nem os fariseus. Então, esse último pedacinho nós vamos ver na semana que vem. Parece que está explicativo, senão fica muito cansativo, né? Ok. Alguém tem algum pedido de oração, alguma coisa?